Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento dos jovens. 7 anos depois de ser escolhido para receber a Copa do Mundo e depois de gastar mais de 25 bilhões de reais, o Brasil entra agora na era dos mega-eventos. Será que a população tem conhecimento dos compromissos que o país assume ao sediar uma competição mundial? Investimentos, transparência, respeito às leis do país e tudo o que envolve a organização de um mega evento é tema do Câmara Ligada de hoje. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero apresentar mais profundamente para vocês a Karina Burr. Dorme antes do míssel passar. Ainda nos anos 90, a menina Karina Burr foi integrante dos maracatus Piaba de Ouro e Estrela Brilhante em Pernambuco. Ao longo de 2 décadas, a multi-instrumentista integrou várias bandas recifenses, esteve na primeira formação do Comadre Fulozinha e fez parcerias com DJ Dolores, Antônio Nóbrega, Mestre Ambrósio, Cidadão Instigado e muitos outros. Significado para mim, despertador, apagador, vai embora. Meu amor. Além de cantar, Karina Burr também ataca de escritora, ilustradora e atriz. Já foi inclusive do Teatro Oficina, de Zé Celso Martinez. Em 2010, lançou o primeiro disco solo, Eu Menti Pra Você, e foi reconhecida como Artista do Ano pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. No ano seguinte, veio o segundo CD, Longe de Onde, que rendeu a ela 3 indicações ao Video Music Brasil da MTV. Karina, você tem 2 CDs, né, já na praça. O primeiro foi esse aqui, Eu Menti Pra Você. E o seu trabalho atual, que é o Longe de Longe. Tem um clipe desse CD que é bem interessante, que você tá de muçulmana, né? Como é que é? Uma muçulmana bem animada, bem bonita. Na verdade, eu não tô de muçulmana. A gente foi tocar no festival Roskilde, que na verdade é na Dinamarca. E na volta tinha promoção de passagem para o Marrocos. Eu fui para o Marrocos, fiquei uma semana lá. E aí Jorge Bispo, que já ia fazer a capa do disco, viu a movimentação e perguntou por que a gente não faz a foto da capa aí e não sei o quê. Só que eu já estava pensando em fazer alguma coisa de vídeo por lá, me vestindo como a galera de lá. Não como, né, não uma coisa mais fechada de todas, mas como muita mulher anda na rua normalmente lá, que lá tem tanto a coisa da burca fechada, como o cabelão solto também isso em Casablanca, na verdade, que é muito diferente de uma cidade para outra, né, no Marrocos. E a maioria acho que anda tipo com o braço coberto, a perna coberta e um véu, né? Aí eu fiz isso e aí juntou tudo, a gente acabou fazendo o clipe, que é esse Cara Palavra, que é o que apareceu no final. Lindo, né? Lindo, muitos detalhes, uma maquiagem linda. Escuta, você, como falou ali na reportagem também, não é só uma cantora, é atriz, você pinta, você escreve, né? Como é que se dá conta de tudo isso aí, esse furacão interno? Na verdade, o que eu menos sou é cantora, mas é a mesma coisa do que tem gente que pega toda a energia e todo o tempo que tem e bota num instrumento, ou bota numa coisa. Eu divido isso em um monte de coisa. E tem coisa ruim, tem coisa boa nisso, né? Mas eu gosto de fazer. Cada hora eu estou mais viciada em fazer uma coisa. Uma hora desenho mais, uma hora escrevo mais, outra hora... Sei lá. É tudo... Não tem uma regrinha assim, não. Antes de passar a palavra para a plateia, eu vou apresentar para vocês os alunos que estão aqui hoje. São do Centro de Ensino Médio Paulo Freire, do Centro Educacional Gisno e jovens do Movimento Juntos. Quem é que vai falar primeiro? Olá, Karina. Meu nome é Pedro Lemos. Oi. Eu queria saber, suas músicas são muito diferentes uma das outras. O que te inspira a compor e qual a sua relação com as artes? Rapaz, é porque cada hora acontece um negócio, né? Aí você vai falar sobre uma coisa, vai falar sobre outra e acaba ficando diferente uma da outra. E, não sei, eu acho que eu gosto de um monte de tipo de música diferente um do outro, assim. Gosto de coco, de ciranda, gosto de rock and roll, gosto de um monte de coisa. Aí acaba que isso, de algum jeito, aparece nas músicas, né?
E também, quando a gente se junta para fazer os arranjos das músicas para os discos e tudo, né? Para os 2 discos foi assim. A gente que eu digo é a gente aqui. Acaba que tem essas coisas minhas e tem o que cada um toca também, né? Cada um traz suas coisas no instrumento que está tocando e leva mais coisa também. Então fica tudo, cada uma coisa é uma coisa diferente da outra. Próxima pergunta. Eu sou Ana Carolina. Karina, qual foi a sua inspiração para começar a cantar rock, que é um estilo musical bem diferente do seu estado natal? Na verdade, isso é uma coisa que eu achei massa tu perguntar isso, porque muitas vezes rola isso, fazia música regional, agora faz rock and roll. Não, não é isso. Assim, nem esse som que eu faço agora é só rock and roll. Tem isso também, mas tem um monte de outras coisas e não é... Né? É um monte de coisa misturada. E, assim, Recife é muito rock and roll, assim, né? Essa regional, todo lugar é regional, né? Todo lugar é de uma região. Mas se faz muito uma ideia de que, normalmente, Rio, São Paulo, Belo Horizonte até entra, Brasília até entra, ali como o normal. E o que não é desses lugares é tido como regional, como exótico. Mas Recife é muito rock and roll também. Karina, eu li em algum lugar que você foi para as ruas também em junho, participou de alguma manifestação. Só para retomar que eu já introduzi o nosso tema, né, que são os mega eventos, o que te levou a ir para a rua? Na verdade, não foi a primeira vez que eu fui nessa época, não. Eu sempre fui, acompanho desde pequena, assim, na verdade. Eu lembro, desde 12 anos de idade, foi quando eu comecei a acompanhar, né, na campanha... De Arraiz ainda. Na Direta Já, eu já estava com a blusa grande da minha tia, assim, de Direta Já. E na campanha de Arraiz, em 86. Não é de agora. E, na verdade, um monte de motivo levou um monte de gente para a rua, né? A princípio foi, sim, o aumento da passagem do ônibus em São Paulo. E depois virou uma coisa gigante, que foi muito também motivada pela violência da polícia. E aí depois virou uma coisa louca, né? Virou... um monte de gente protestando por coisa real, um monte de gente atirando para tudo que é lá sem saber pelo que está lutando e falando um monte de coisa muito equivocada. Virou, mas no final eu achei bom porque apareceu tudo o que a gente é, o que o Brasil é, né? De bom e de ruim, foi aparecendo. Mas o que levou para a rua é o que me leva sempre, assim. Mas eu acho que foi muito manipulado. Tudo que aconteceu de lá até aqui, sempre né? Mas de lá até aqui foi muito manipulado pela mídia, foi colocado como uma coisa que não era, mas eu acho que todo mundo vai descobrindo isso por si e vai aparecendo a verdade das coisas. É melhor do que ficar lá assistindo televisão, né? Sem fazer nada. Melhor agir. Mas por outro lado também muita gente foi meio achando que estava indo por uma coisa quando era outra, sabe? Tem que estar esperto também, né? Para não ser usado. Bom, eu vou apresentar para vocês agora o Ebert, que veio aqui hoje alimentar o nosso blog, o camaraligada.com.br. O Ebert da Cruz, ele é da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadores, o RENAJOC. Muito obrigada por ter vindo. O Ebert, como é que a juventude comunicadora está acompanhando as discussões e participando, né, da fiscalização ou não dos preparativos para a Copa? Lá, a RENAJOC, né, ela é uma rede integrada de várias instituições, né, e uma delas é a Viração. E a Viração é uma revista, né, que é feita por jovens, e a gente tem acompanhado desde... Eu vou mostrar aqui, porque é muito 2013, legal, vale a pena, assinem revista Viração. A gente tem acompanhado, né, essa questão e discutido de quais são os avanços e retrocessos da Copa, né? A gente fez uma primeira edição em janeiro de 2013, falando, questionando, né, perguntando se realmente os legados serão positivos ou não, porque a gente já percebe que temos legados, né? Já temos remoções de pessoas aí, violações de direitos em prol de um evento que não é para todos, e a gente tem acompanhado e debatido a questão da Copa e dos megas eventos a partir da nossa revista, né? E vocês também fazem parte do Conselho Nacional da Juventude, né? Existe alguma atuação do Conselho em si? Olha, sobre a Copa do Mundo, assim, a gente não tem percebido muita manifestação, mas as discussões sobre questões de exploração sexual de crianças e adolescentes, né, é um tema muito forte e que, assim, o movimento social tem colocado e tem pressionado para as instâncias governamentais estarem atentas a isso, né, falando da preocupação
das organizações que estão postas, né, que não podem ser suficiente para o perigo que é deixar nossos adolescentes, nossas crianças e até adultos também, a questão do tráfico de mulheres, né, não está tão alto, que é um perigo que a gente está esperando aí. Obrigada. Durante o programa a gente conversa mais, tá? Então, para dar continuidade à nossa conversa, eu vou convidar agora algumas pessoas para fazerem parte aqui na frente, mas a gente, enquanto isso, tem que preparar o set.